Bom, eu vou mostrar para vocês como funciona o programa de grelhas, tá? O programa de grelhas ele é dividido em várias áreas, como um programa de Windows padrão, tá? Aqui ele tem uma área de menus, uma série de ferramentas, aqui uma barra de botões e mais algumas ferramentas também. Com o tempo a gente vai ver o que é. Aqui na lateral à esquerda são uma barra de abas, né? Essas abas são de numeradas de 1 a 7. Aqui embaixo nós temos uma barra de mensagens, é onde o sistema joga as mensagens para o usuário, né? É bom ficar de olho para poder, porque é onde o sistema vai dar as informações que o usuário precisa. Aqui é a área gráfica, é onde vai ser feita a prototipagem da estrutura, certo? Funciona como um CAD padrão. Aqui nessa aba aqui à esquerda são as etapas 1 a 7, são as etapas básicas para você montar um projeto, tá? Com o tempo o usuário poderá alterar essas etapas, não é necessário seguir as etapas de 1 a 7, tá? Mas aqui o programa foi montado de forma uh, a facilitar a produção de um projeto numa sequência ideal, que seria ideal. Bom, a primeira etapa, nós colocamos os dados iniciais de projeto. Quais são os dados iniciais de projeto? Vamos aqui colocar, precisamos colocar o FCK do concreto, aqui é o peso específico do concreto, peso específico das lajes, aqui peso específico de paredes. Aqui nós devemos editar o módulo de elasticidade do concreto. Aqui a gente pode, apertando esse botão, ele vai calcular esse módulo de elasticidade. Aqui o módulo de elasticidade transversal a gente pode editar manualmente ou seguir essa formulinha e ele calcula e já joga aqui. Isso daqui é uma formulinha que vai ser utilizada para composição de cargas, tá? A composição de cargas aqui é o peso próprio, mais a carga acidental, mais a carga permanente, mais a carga local. A carga local são as cargas nodais. Tá? Eu posso pegar e fatorar aqui, por exemplo, jogar 1,4 vezes, abre parênteses, a carga acidental mais a carga permanente. Eu estaria fatorando só essas duas cargas. Mas vamos trabalhar aqui nesse exemplo só com a soma simples de todas essas partes. Aqui nessa caixa a gente coloca alguma informação sobre o projeto. Eu posso colocar qualquer coisa, tá? A respeito do projeto, qualquer informação. Isso pode ser útil para quem vai olhar o projeto. Bom, uma vez terminada essa etapa, a gente vai para a segunda, que é a colocação das linhas de construção. As linhas de construção elas são necessárias para a gente posicionar os elementos estruturais corretamente. Tá? A gente vai montar no exemplo aqui uma estruturinha de 4 metros por 2 metros. Então eu vou criar uma linha horizontal aqui de 200 centímetros. Aqui. E duas verticais de 200 centímetros cada uma. Uma de 200 na verdade. E a outra de 400. Né? Então essa daqui está a 4 metros, essa aqui está a 2 metros. Depois que eu fiz essas linhas de construção, eu posso passar para os pilares. Aqui eu já tenho pilares de default que são de 30 centímetros de altura e aqui o nome do pilar. O nome do pilar, para cada pilar eu posso dar um nome diferente, numerar e etc. Aqui no caso a gente vai dar o mesmo nome para todos eles. Aqui em restrições de apoio, se eu clicar aqui e colocar como positivo RY e RX, isso vai dizer o quê? Isso vai dizer que a cabeça do pilar também impedirá a rotação em Y e rotação em X, porque o pilar ele é indeslocável em Z, né? Ele não tem um deslocamento vertical. Então eu posso também restringir as rotações. No caso a gente só vai deixar restringida o deslocamento vertical. Esse botão é para criar os pilares. A gente vai criar 6 pilares e colocar eles aqui. Então vou aperto aqui o snap gráfico, tá? Coloquei 1, 2. Cada vez que eu coloco um pilar aqui na área de informações, ele me diz o que eu inseri na área gráfica. 3, 4, 5,
Verificar assim, se os pilares foram inseridos corretamente. Se for necessário, pode-se mudar um pilar de posição. É só pegar aqui, ó, bem no centro dele e trazer na posição correta. Parece que estão todos inseridos corretamente. Bom, depois que inserimos os pilares, podemos inserir as vigas. As vigas são definidas por um nome também, cada viga tem um nome. Aqui a gente vai deixar do jeito que está. Uma base, um tamanho de base e um tamanho de altura. Aqui no caso eu vou fazer um pilar de 20 por 40. Aqui eu mando calcular a área, a inércia e a inércia transversal em função dessa formulinha aqui, que é o que a gente vai usar. A gente pode alterar essa formulinha. Essas formulinhas são deixadas aí para porque o programa tem que ser didático, ele é feito para o aprendizado. Tá? Aqui ele calculou. Eu posso também alterar esses valores manualmente, porque eu posso estar trabalhando com uma viga com características geométricas diferentes, certo? Agora esses valores aqui, principalmente B, são importantes porque é o valor que o sistema gráfico vai usar para representar a viga. Né? No caso aqui ele vai desenhar uma viga de 20 centímetros. Né? Aqui eu aperto esse botão e ele vai criar uma viga. Eu dou o primeiro ponto e até onde vai a viga? Vai até aqui, né? Certo? Agora vamos criar outra viga aqui, até aqui. A viga ela tem que ficar bem alinhada, tem que passar bem direitinho nos pontos, senão não vai dar certo. Aqui, aqui e aqui. Aqui eu vou deixar propositalmente sem viga, né, para a gente ver o comportamento da laje depois. Depois que colocamos as vigas, a gente pode colocar as lajes. Eu venho aqui em lajes. Eu posso colocar uma única laje, por exemplo, daqui até aqui. Eu posso fazer isso, tá? Se a laje for toda da mesma espessura. Mas no caso deste exemplo, nós vamos colocar duas lajes. Eu vou colocar uma de 12 centímetros de espessura aqui e outra de 18 aqui. A laje é definida aqui pela espessura, pelo nome, a carga acidental da laje, a carga permanente, e essa formulinha é para definir a inércia transversal da laje. Tá? Então no caso aqui nós inserimos duas lajes, uma de 12 e outra de 18. Nesse ponto a estrutura está definida. Se viermos aqui na aba 6, nós entramos na aba de cálculo de malhas. No cálculo de malhas, nós temos que definir aqui o número de intervalos que nós queremos no eixo X e o número de intervalos que nós queremos no eixo Y. No caso de uma estrutura de 4 metros de comprimento, a gente pode colocar 20 intervalos em X e deixar 10 intervalos em Y. Isso vai dar uma malha bem quadradinha. Aqui eu vou aqui em gerar a malha principal, a grelha principal. Eu venho aqui, o sistema gerou a grelha. A grelha, as barras da grelha, como a gente pode ver aqui, elas estão passando direitinho aqui nos eixos das vigas, tá? Isso a gente fez propositalmente, porque é essencial que a grelha seja bem posicionada em cima da estrutura, principalmente as vigas, porque o eixo da viga que vai definir que tipo de barra que vai ser, quais as propriedades geométricas das barras que vão passar por cima desse eixo. Né? Depois que eu fiz a grelha principal, eu posso calculá-la. Eu venho aqui nesse botão e mando calcular. Aqui embaixo nós vemos aqui que o processo já foi terminado, né? O cálculo já foi terminado, demorou 1 segundo. Depois que a grelha foi calculada, nós podemos gerar a grelha deformada, que é esse botão aqui. Se eu apertar aqui, apareceu uma grelha em verde. Verde porque foi definido em verde aqui essa cor. Eu posso alterar essa cor.
A grelha deformada não está visível aqui porque a gente está olhando de cima, então uma grelha está sobrepondo a outra. Então aqui em isométrico no menu nós vamos olhar em perspectiva. Ok. A perspectiva, se dermos um zoom, vamos ver que houve um deslocamento, sim, dos pontos. Só que os deslocamentos são muito pequenos. Por quê? Porque o fator de deformação está muito pequeno. Então eu venho aqui e vou multiplicar esse fator. Vou colocar aumentar esse fator de multiplicar, esse fator de deformação, para termos uma deformada um pouco mais acentuada. Eu mando aqui gerar novamente a grelha deformada. Ficou pouco também. Vou colocar um pouco mais. Pronto. Aqui o que nós vemos são várias grelhas, uma em cima da outra, tá? Isso, o sistema permite fazer isso. Eu vou apagar todas elas, apagando aqui, ó, e gerar novamente. Agora nós temos aqui uma grelha deformada bem razoável. Nós vemos aqui que onde não tem a viga, a laje deformou um pouco mais, né? Ela tem uma espessura diferente dessa daqui, mas nós vemos que está tudo bem coerente. Aqui nós podemos girar o desenho, a perspectiva, né? Em vários ângulos aqui. Esse botão aqui e esse, ele vai renderizar essa grelha, certo? Se eu apertar aqui, agora nós temos uma grelha com uma visão um pouco melhor, tridimensional, né? Aqui são os deslocamentos. A gente pode aumentar ou diminuir o fator de deformação, a gente pode até achatar a grelha, né? Então essa é a grelha deformada. Agora, apertando esse botão aqui, a gente devolve a vista para a vista de topo. Isso. Uma vez na vista de topo, a gente pode pegar e criar uns diagramas. Aqui embaixo a gente tem a área de diagramas. A gente tem os diagramas de momento fletor, de cortante, momento torsor e de linha elástica. Esse número aqui é o fator de deformação que vai ser usado para acentuar esses diagramas, certo? Os diagramas, eles são feitos em cima de eixos ou de barras, né? A gente escolhe as barras e ele vai montar os diagramas em função disso. No caso aqui, eu vou só para efeito didático, eu vou aqui deixar a grelha deformada invisível e deixar só essa grelha principal. Não é necessário fazer isso. Eu vou aqui apertar o botão do momento fletor. Ele vai pedir um ponto no qual eu vou definir uma área onde eu vou escolher essas barras para fazer o diagrama. Eu vou pegar esse eixo de barras aqui, que é da viga. Então eu vou pegar daqui até aqui. Agora ele está me pedindo um ponto onde eu vou inserir esse diagrama, que eu vou escolher aqui. Pronto. Né? Faço isso com os outros diagramas também. Cortante. Torsor. E linha elástica. Aqui a gente devolve a deformada na sua posição. Né? Quando a grelha está montada, a gente pode colocar cargas nodais, cargas nos nós. Né? Por exemplo, aqui, nessa caixinha aqui, eu posso definir uma carga nodal. Eu vou colocar uma carga de menos 0,5 kN para cada nó. Quando eu apertar esse botão, ele vai pedir para eu definir uma área na qual todos os nós que estiverem dentro dessa área vão ser
incluídos uma carga de 0,5 kN negativo para baixo, né? Então eu venho aqui, eu poderia escolher simplesmente um único nó aqui, marcar um único nó, mas eu vou marcar aqui uma área específica. Eu vou colocar, por exemplo, daqui até aqui, todos foram incluídos aqui, dá para ver, foram incluídos cargas de menos 0,5 kN em cada nó. Se a gente olhar o desenho isométrico, a gente percebe aqui que na malha, na grelha equivalente, foram inseridas flechinhas aqui apontando para baixo em cada nó. Isso significa que cada um desses nós tem uma carga com esse valor. Se eu tornar invisível a deformada, fica mais evidente aqui. Agora eu vou apagar a deformada e gerar outra. Aí nós vemos que o efeito dessas cargas na laje já acentuou aqui a deformação dessa laje aqui. Se a gente pegar, olhar aqui, eu posso inclusive introduzir aqui cargas positivas, que seriam cargas devido à proteção, por exemplo, que dão contra a flecha, né? Certo. Uma das coisas, outra coisa interessante nesse programa é que a gente pode alterar certos elementos de posição, né? Eu posso, por exemplo, pegar, se eu colocar aqui na frente, eu vou apagar a deformada e tirar um pilar de uma posição. Por exemplo, eu posso tirar, pegar esse pilar aqui e mudá-lo de posição. Vou colocar, por exemplo, aqui. Se eu voltar lá no meu isométrico e mandar plotar novamente a deformada, veremos aqui que agora a viga ela se deformou nessa direção aqui, ó. Ela tomou em conta a mudança de posição do pilar, né? Se a gente pegar e renderizar, nós vemos aqui o que aconteceu, ó. A gente mudou o pilar, colocamos o pilar aqui, ó. Eu posso alterar qualquer elemento estrutural. Eu posso pegar, por exemplo, essa carga, tirar daqui e colocar nesse nó aqui. Se eu fizer isso e mandar gerar outra grelha deformada em cima dessa, perceberemos aqui que houve uma mudança sutil já nessa grelha. Eu vou apagar a deformada, vou fazer alguma outra alteração, tirar esse pilar daqui, por exemplo, e colocar para cá. Fazer outra deformada. E temos uma outra situação agora. Aqui na aba 7, eu posso, aqui não está mostrando nada, mas por exemplo, se eu selecionar um elemento aqui, eu posso alterar alguns dados desse elemento. Vamos supor que eu selecione essa carga aqui. Agora ele vai aqui me oferecer a possibilidade de alterar essa carga. Vamos supor que em vez de menos 0,5 aqui, eu tenho menos 12 kN, uma carga bem maior. Se eu mandar gravar, ele já alterou aqui essa carga. Se eu mandar recalcular a grelha aqui, já veremos que a grelha sofreu uma deformação bem maior devido àquela carga. Vamos apagar aqui e gerar novamente. A maioria dos elementos podem ser alterados aqui, selecionando os elementos, ó. Pilar, eu posso alterar aqui as condições do pilar, por exemplo, da cabeça do pilar. Aqui, ó, eu vou, por exemplo, nesse daqui eu vou mudar
Eu vou engastar a laje na cabeça do pilar. Bom, quando a grelha está montada, a gente pode consultar algumas informações nessa grelha, tá? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nessas barras aqui. Se eu pegar e selecionar uma barra e der um duplo clique, aqui na área de informações vai aparecer todos os dados sobre essa barra. O momento torsor no nó 1, o momento torsor no nó 2, o momento fletor no nó 1, o momento fletor no nó 2, e assim vai, tipo de material, e todas as informações que são relevantes. Se escolhermos um nó e dermos um duplo clique, também aparecerá aqui, ó, todos os dados do nó, quanto que deu de carregamento e tudo mais. Isso é interessante para verificar se as condições de projeto estão corretas. Se eu der um duplo clique numa viga, vai aparecer todos os dados da viga. Mesma coisa para o pilar, ó, tá? Então, para você ter uma informação de algum elemento estrutural, basta dar um duplo clique nesse elemento. Por exemplo, queremos ter uma informação aqui desse nó 15, dou um duplo clique aqui, vai aparecer todos os dados do nó 15. A qualquer momento durante o desenho, a gente pode fazer uma série de anotações, tá? Para isso a gente tem ferramentas aqui. Por exemplo, aqui no menu desenhar, a gente tem as dimensões para podermos pôr medidas, né? Podemos cotar nosso projeto, né? Podemos colocar elementos de texto, né? Podemos mudar alguns fatores do texto, mudar de lugar, né? Podemos desenhar linhas, né, se quisermos. Podemos desenhar quadros, né? E assim vai.